Então, vamos lá. Bom, eu coloquei aqui regra número 6 e fiz revisão com você de 6 regras, ou seja, essa em tese seria a regra número 7. Mas por que eu coloquei 6? Porque no seu material em PDF de acompanhamento, eu juntei o vocativo e o aposto. Então, na verdade, o que eu fiz agora na revisão, no vídeo anterior, foi essa regra aqui do vocativo e do aposto. No teu material, ela veio, ó, o vocativo e o aposto estão juntos no material, né? Mas eu aqui separei para ficar mais didático, tá bom? Então, na verdade, essa é a regra 6, mas nós já estudamos 6 regras. Essa seria a 7ª regra. Tudo bem? Só para você entender aí e organizar que realmente você chegou ao final. Ao final, a última justificativa para o uso das vírgulas. Mas essa regra 6, ela, apesar de ser a última, para mim ela é a mais importante e foi ótimo, né? Eu deixei para hoje não por um acaso, porque estatisticamente ela destrói as questões de concurso. Você precisa entender o que é um deslocamento. A regra número 6 diz que a vírgula separa termos deslocados para o início ou meio do período. Então, para você entender essa regra aí, você precisa relembrar a ordem direta. O que é ordem direta? O que seria, como é que seria colocar os termos sintáticos numa ordem direta? Vamos lá, você sabe? Você sabe colocar uma frase na ordem direta? O que é ordem direta? A ordem direta, já falamos sobre isso na aula passada, mas eu vou relembrar, é aquela que dispõe os termos assim, ó, sujeito, seguido de verbo, seguido de objeto direto, se houver um objeto indireto depois, e ao final, os adjuntos adverbiais. O mais importante dessa regra, então, é você entender que, na ordem direta, os adjuntos adverbiais ficam no final do período. Ficam no final. Tá, então isso significa que, quando você retira o adjunto adverbial do final e o coloca no início ou no meio, quando você desloca, é isso que você vai aprender aqui comigo. O que é o deslocamento? Deslocamento significa retirar da sua posição direta, isso aqui é a ordem direta, é o SVC, né? Deslocamento é retirar da posição direta e colocar ou no início ou no meio. E aí você aprendeu que pode haver 2 tipos de deslocamento. O deslocamento por antecipação, que é aquele em que o termo deslocado sai do final e vai para o início do período, e o deslocamento por intercalação. Então, há 2 tipos de deslocamento. No deslocamento por intercalação, o termo sintático, ele sai do final e vai para o meio, tá? Então, é isso que você vai ver aí comigo nas questões em que o adjunto adverbial, ele vai sair da sua posição direta, que é o final, e vai para o início, antecipado, ou para o meio, intercalado. Vamos ver, então, isso agora. Então, ó, deixa eu colocar aqui para você dar um print. Vamos ver, então, isso na prática. Então, eu trouxe aqui para você exemplos. Regra número 6, o adjunto adverbial. Eu trouxe aqui adjunto adverbial de todo tipo. Frase 17. Geralmente, as oposições não gostam dos governos. Então, colocando essa frase na ordem direta, eu teria as oposições, sujeito, não gostam, gostam, verbo, dos governos, objeto indireto, e aqui o geralmente, que é o adjunto adverbial antecipado. Tudo bem? Aí, ele foi deslocado, vírgula. Então, vai ficar geralmente, vírgula. As oposições não gostam dos governos. E aí eu quero que você coloque essa vírgula
entre parênteses. Por quê? Porque eu quero que você se lembre de que ela é facultativa, ela é opcional. Eu posso colocar vírgula ou não. Posso dizer sem vírgula. Ela não prejudica a compreensão do que se está lendo. Se eu retirar, eu vou entender do mesmo jeito. Tá. Agora, a frase 18. Vamos colocar a frase 18 na ordem direta. Vamos treinar um pouquinho isso agora? Mais um pouquinho, né? Que eu venho treinando isso com você direto. Então, vamos colocar na ordem direta. Vamos lá. Lembra que diante do verbo, você sempre pergunta primeiro pelo sujeito? Eu venho sempre pegando no seu pé com isso para você. Então, vou repetir. Toda vez que você não conseguir colocar uma frase na ordem direta, toda vez que você não souber por onde começar, toda vez que der pânico, você fala assim, meu Deus, ferrou, estou em pânico, não sei nem por onde começar. Vá ao verbo e pergunte pelo sujeito. Chame o feito à ordem. Comece pelo verbo e vá a ele e pergunte pelo sujeito. O que é que não existe? É assim que você pergunta pelo sujeito, não esqueça. Vá ao verbo e pergunte. O que é que não existe? País do primeiro mundo. País do primeiro mundo, sujeito, não existe nos tempos atuais. Nos tempos atuais, é um adjunto adverbial que também saiu da posição direta e foi antecipado. E aí, como ele foi deslocado, antecipado, vírgula, uma vírgula, que é facultativa. Por que é facultativa? Porque é uma locução adverbial. Quando o adjunto adverbial ele vem sob forma de locução, o que é locução? Locução é expressão. Essa expressão, se vier com vírgula ou sem vírgula, ela não vai dificultar a compreensão do que se está lendo. Ou seja, é só uma locução, não é uma oração deslocada. Se fosse uma oração, seria obrigatória. Mas como é uma locução, a vírgula é opcional. Então, você vai colocar essa vírgula entre parênteses, colocando aí que ela é facultativa. Tá. Na frase 19, aconteceu algo aí muito parecido com o que aconteceu antes, mas um pouco diferente. Por quê? Porque agora, na frase 19, o termo circunstancial, o adjunto adverbial que foi deslocado, ele não foi antecipado. Então, nas frases 17 e 18, nós tínhamos o quê? Adjuntos adverbiais antecipados. Na frase 19, o adjunto adverbial, diferentemente das anteriores, não foi para o início, ele foi para o meio. É isso que nós chamamos de intercalação. Está no meio, intercalado, entre os termos. Então, vamos lá? Vamos colocar a frase 19 na ordem direta. Vá ao verbo e pergunte. Vá ao verbo e pergunte primeiro, chame o feito à ordem. Vá ao verbo e pergunte primeiro pelo sujeito. O que é que existe? O que é que existe? Uma violência estrutural. Uma violência estrutural, sujeito. Pronto. Colocando na ordem direta, ficaria uma violência estrutural existe, agora vai, no meio rural. No meio rural é um adjunto adverbial que foi deslocado. Foi deslocado, saiu do final e foi para o meio. Então, é um adjunto adverbial intercalado. Quando é intercalado, o que muda é que, em vez de ser uma vírgula só, serão duas. Então, vai ficar existe, vírgula, no meio rural, vírgula, uma violência estrutural. E aí serão duas vírgulas. Essas vírgulas, do mesmo modo, são opcionais. Por que elas são opcionais? Por que elas são facultativas? Porque, repito, não é uma oração deslocada. Não é uma oração, é uma locução. Se é uma locução, vírgula, facultativa. Eu posso dizer com vírgula, eu posso dizer sem vírgula. E a pessoa vai entender do mesmo jeito. É diferente do que ocorre na frase 20. Você vai entender o que é locução quando você olhar para a frase 20, porque a frase 20 é diferente.
na frase 20, o que foi deslocado não foi uma locução adverbial, e sim uma oração adverbial. Então, na frase 20, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar os termos na ordem direta. Bom, então eu vou ao verbo, eu sempre vou ao verbo e pergunto pelo sujeito. Quem é que pôde iniciar os trabalhos? Eles. Eles, sujeito. Puderam iniciar, locução verbal, os trabalhos, objeto direto. Tá. Houve algum deslocamento? Sim. Quando todos chegaram, é um adjunto adverbial que foi deslocado. É um adjunto adverbial? Como é que eu sei, Adriana, que é um adjunto adverbial? Porque traz ideia circunstancial de tempo. Quando é tempo. Só que esse adjunto adverbial, agora, ele vem não sob forma de advérbio, não sob forma de locução adverbial. Agora, esse adjunto adverbial está sob forma de oração adverbial. Você entendeu? Então, ó, no primeiro caso, lá na frase 17, era um advérbio. Depois, na frase 18, era uma locução adverbial. Locução, você aprendeu comigo lá desde o início do curso. O que é locução? Locução é expressão. Tá, então, naqueles casos, a vírgula era opcional. Advérbio deslocado, locução adverbial deslocada, opcional. Agora, na frase 20, não tenho mais um advérbio, não tenho mais uma locução, e sim uma oração adverbial. E aí, por ser oração... Mas, Dri, como é que eu vou saber que é oração, minha filha? Ah, porque tem verbo. Não tem verbo? Chegaram não é verbo? Então, é uma oração. Tá, então, já que é uma oração adverbial deslocada, nesse caso, intercalada, as vírgulas são obrigatórias. Não vou mais colocar na frase 20, portanto, vírgulas entre parênteses, porque elas passam a ser obrigatórias. Ficou claro isso para você? Então, agora, você entende que, olhando para mim, fechando a regra 6. Ordem direta do período simples. Como é que é a ordem direta? Sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto, adjuntos adverbiais ao final. Adjuntos adverbiais são aquelas ideias circunstanciais. Tempo, lugar, modo, finalidade, concessão. Na ordem direta, ficam ao final. Podem ser deslocados por antecipação, ou seja, podem ir para o início, ou podem ser deslocados por intercalação, podem vir para o meio, tá? Beleza. Quando o adjunto adverbial é deslocado e ele veio sob forma de advérbio, vírgula facultativa. Quando ele é deslocado e veio sob forma de locução adverbial, vírgula facultativa. Mas quando ele é deslocado e veio sob forma de oração adverbial, para que não haja aquilo que se fala que é truncamento sintático, ou seja, uma oração colada na outra, quando é uma oração, as vírgulas passam a ser obrigatórias. Tudo bem? Fechou. Caíram algumas fichas para você? Confie, cairão mais fichas. Em relação a essa regra, que, repito, estatisticamente aparece muito nas provas, nós vamos ainda chegar a mais conclusões. Essa ficha vai cair mais ainda no próximo bloco, quando treinarmos com questões de concursos. No próximo bloco eu trouxe algumas questões para você entender a aplicabilidade dessa regra.